Prepare-se para uma reviravolta impactante. Uma garota frágil, humilhada pelas ruas, esconde um segredo tão poderoso que vai abalar todos ao seu redor. Em poucos minutos, você vai descobrir como essa revelação muda completamente a história dela e pode mudar a sua forma de enxergar o mundo. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora, vamos à história. Garota doente é humilhada e agredida, mas todos ficam sem palavras ao descobrir quem é o pai dela. Inscreva-se em nosso canal para conhecer mais histórias comoventes como esta e conte pra gente em qual momento exato do dia você está lendo este relato. O vento gelado que varria a noite carioca fazia Isadora encolher-se ainda mais contra a parede úmida de um edifício antigo e abandonado. Seus dedos finos e trêmulos apertavam um copo de plástico onde algumas moedas tilintavam com timidez, quase sem som. Não seria o bastante nem para um simples pão. Seu estômago doía, reclamando por um dia inteiro sem refeição adequada. Em seus 8 anos de vida, ela já carregava a amarga familiaridade com a fome, mas a fraqueza da doença tornava tudo ainda pior. O tratamento contra o câncer, que incluía quimioterapia, havia levado embora seus cabelos e grande parte de suas energias. A pele esmaecida e as olheiras fundas entregavam a batalha que seu corpo travava, enquanto suas roupas gastas não a protegiam do frio que só aumentava conforme a noite avançava. Há semanas, Isadora vivia sozinha nas ruas, desde que sua mãe, Vivian, simplesmente desaparecera numa manhã, sem deixar qualquer pista. Enquanto observava o vai e vem intenso de carros pela avenida, algo em particular chamou sua atenção. Do outro lado, um restaurante luxuoso destoava dos prédios cinzentos ao redor. Pelas janelas de vidro, era possível ver pessoas trajando roupas elegantes, degustando comidas que ela só poderia imaginar. Na entrada, um homem alto, ostentando um vistoso terno na cor vinho, recepcionava os clientes com exageros que pareciam pura encenação. Em meio ao desalento, Isadora tomou a decisão de tentar algo, qualquer coisa, para alimentar-se. Reuniu a coragem que restava, ergueu-se com custo, as pernas fraquejando a cada passo, e seguiu em direção ao restaurante, sentindo o coração disparar dentro do peito fragilizado. O homem de terno vinho logo a notou. Sua expressão transformou-se numa carranca. "Senhor", murmurou ela, quase num sussurro, "poderia me dar algo para comer?" O silêncio que se seguiu durou muito pouco, mas para Isadora pareceu eterno. O homem a avaliou da cabeça aos pés, seus lábios contorcendo-se de repulsa. "Saia daqui, sua fedelha imunda. Vai afugentar meus clientes com essa aparência deplorável." Antes que a menina tivesse chance de reagir, sentiu um golpe certeiro contra o peito. O homem havia desferido um chute, fazendo-a tombar na calçada, sentindo uma dor terrível no corpo já fragilizado. Lágrimas teimaram em cair dos olhos dela, que permanecia ali, no chão sujo, observada por poucas pessoas. Algumas fingiam não ver nada, outras apenas lançavam olhares rápidos, mas ninguém se aproximou para ajudar. Foi então que ela o viu. Um homem de terno azul escuro surgira a alguns passos de distância, imóvel, testemunhando tudo. Sua expressão não revelava raiva nem pena, apenas um lampejo de algo que Isadora não soube decifrar. Por um instante, seus olhares se encontraram e ela sentiu como se o tempo se suspendesse. Ele desviou o rosto primeiro, entrando logo em seguida num carro sofisticado que o aguardava. Enquanto voltava a si, Isadora permaneceu ali, confusa, tentando entender por que aquele homem a deixara tão abalada com apenas um olhar. Havia algo de estranhamente familiar em seus olhos, uma sensação que a menina não conseguia alcançar na memória. Naquela noite, encolhida atrás de caixas de papelão, ao lado do prédio abandonado que agora considerava um refúgio, Isadora não parava de pensar no desconhecido de terno azul. A fome e as dores continuavam, mas algo novo surgira.
Um lampejo de esperança, ou quem sabe uma lembrança indefinida que agitava seu interior. O vento aumentava e ela encolheu-se tentando dormir. Antes de cair num sono agitado, o rosto daquele homem voltou à sua mente e com ele as perguntas. Por que ele olhara para ela daquele jeito? E por que o coração dela disparara tanto? As respostas viriam antes do que Isadora imaginava, desencadeando uma virada em sua vida solitária. Mas naquele momento, tremendo de frio e assustada, ela era apenas uma menina abandonada, encarando a luta pela sobrevivência numa cidade implacável que não parecia se importar. O som de passos se aproximando fê-la despertar de seus devaneios. Alguém vinha em sua direção. Por um segundo, um estranho pressentimento tomou conta dela. Algo importante estava para acontecer. O dia seguinte surgiu cinzento, tão frio quanto a noite anterior. Isadora sentia mais dores que o habitual, resultado do chute do dia anterior. Ao tentar se erguer, uma vertigem quase a jogou de volta ao chão. Precisava comer alguma coisa, pois ainda guardava na mochila velha alguns remédios do hospital. Remédios que não podia tomar em jejum. Aqueles eram os últimos que conseguira antes do sumiço de sua mãe. A médica que a atendera no hospital tinha sido clara. Sem dar continuidade ao tratamento, o câncer avançaria implacavelmente. Isadora já percebia que não estava conseguindo lutar como antes. Cada dia era mais difícil até para se locomover. Cada respiração lhe exigia um esforço insuportável. Apoiada nas paredes, ela seguiu pela calçada, relembrando o rosto do homem de terno azul. Havia algo indescritível na expressão dele, uma mescla de dor e compaixão que ela mesma, tão jovem, reconhecia. Um carro preto brilhante passou devagar pela rua, chamando sua atenção. Parecia o mesmo que o levara embora no dia anterior, e Isadora sentiu o coração acelerar. Ao notar que não se tratava do mesmo veículo, deixou o desapontamento tomar conta. Continuou caminhando, sem destino. Já passava do meio-dia quando chegou a uma pracinha. O sol fraco de inverno mal fazia diferença na temperatura, mas ainda assim, algumas pessoas aproveitavam o horário de almoço, sentadas nos bancos. O cheiro de comida vindo dos cafés próximos fazia seu estômago reclamar. De repente, ela viu novamente o homem de terno vinho, o mesmo que a agredira. Ele agora estava à porta de outro restaurante luxuoso, mantendo a mesma postura arrogante, mas havia algo diferente em seu comportamento. Parecia ansioso, olhando para os lados repetidas vezes, como se aguardasse alguém. Isadora se escondeu atrás de uma pequena árvore, observando-o com o coração disparado. Ele pegou o celular e ligou para alguém falando baixo. Eu juro que não sabia. Como eu poderia imaginar? Sim, senhor. Não, senhor. Por favor. A conversa parecia tensa, e a expressão do homem ia ficando mais pálida a cada instante. Ao desligar, ele estava com as mãos trêmulas e afrouxou a gravata, entrando rapidamente no restaurante. Foi nesse momento que a menina sentiu uma tontura insuportável, mais forte do que qualquer outra que tivesse tido antes. Tentou se segurar na árvore, mas as pernas não a obedeciam. O mundo girou e tudo escureceu. Ela recobrou a consciência no chão, cercada por rostos desconhecidos. "Chamem uma ambulância!" gritou uma senhora. "A garotinha está queimando em febre." Isadora quis dizer que estava bem, que não precisava de socorro, mas não conseguiu pronunciar uma só palavra. Seu corpo ardia e a dor era insuportável. As vozes ao redor ficaram distantes, como se ela estivesse submersa. Antes de desmaiar de novo, percebeu um carro preto estacionar às pressas. Uma figura trajando azul escuro desceu rapidamente, abrindo caminho pela multidão. Isadora viu mãos gentis tocarem seu rosto e reconheceu aqueles olhos, agora repletos de preocupação e culpa. "Aguente firme, pequena." Ela ouviu o homem dizer com uma voz grave e emocionada. "Você não está mais sozinha." As palavras pareciam vir de muito longe. Isadora quis responder,
perguntar quem ele era e por que se importava com ela. Mas tudo escureceu. A última sensação que teve foi de braços fortes a erguendo do chão. Quando despertou, percebeu que não estava mais na rua. O local era um quarto de hospital, amplo e bem iluminado, um cheiro forte de antisséptico invadindo suas narinas. Não era parecido com os outros hospitais públicos que já conhecera. Lá, tudo parecia mais tecnológico, mais sofisticado. Uma enfermeira entrou, seguida por um médico, e logo atrás, o homem de terno azul. Ele estava claramente exausto, como se não tivesse dormido a noite inteira. "Como ela está, doutor?", perguntou, num tom sério. "O quadro é complicado", respondeu o médico, checando uma prancheta. "A doença progrediu e a falta de tratamento adequado agravou tudo. Além disso, ela está bastante desnutrida e desidratada." Isadora viu o homem cerrar os punhos e travar a mandíbula, como se contivesse uma fúria silenciosa. Mas por que alguém como ele se importaria tanto com uma menina de rua? As perguntas se atropelavam em sua cabeça confusa. "Façam todos os exames", ordenou sem hesitar. "Custe o que custar, ela terá o que há de melhor no tratamento." Então ela notou algo no corredor. Vários funcionários do hospital lançavam olhares curiosos para dentro do quarto. Alguns cochichavam, olhando diretamente para o homem de terno azul. A enfermeira que ajeitava o soro aproximou-se de Isadora e sussurrou: "Não se preocupe, querida. O Sr. Gabriel não arredou o pé daqui desde que te trouxe. Ele está verdadeiramente preocupado com você." Isadora piscou. Gabriel. Então esse era o nome dele. Mas por quê? Que tipo de relação ele teria com uma menina abandonada? O que queria dela? Exausta, deixou o cansaço tomar conta. Antes de adormecer, ouviu Gabriel ao telefone falando baixo: "Encontrem Vivian. Agora, quero uma explicação." Vivian era o nome de sua mãe. Como aquele homem a conhecia? O que ele planejava? Incapaz de pensar mais, Isadora adormeceu, afundando num turbilhão de sonhos confusos, onde olhos tristes a fitavam de longe. Os dias no hospital foram se arrastando, recheados de exames, injeções, coletas de sangue, idas e vindas de profissionais de saúde. Isadora tentava compreender o que se passava, mas tudo parecia um quebra-cabeça sem resolução. Gabriel aparecia diariamente, sempre vestido com ternos bem cortados, embora agora um pouco amarrotados, trazendo flores que a equipe de enfermagem colocava em um vaso, enfeitando o ambiente frio. Numa tarde em que estava fraca, devido à quimioterapia, Isadora despertou com vozes acaloradas do lado de fora. Reconhecia a voz de Gabriel, mas havia outra, feminina, que lhe era vagamente familiar. "Como pôde fazer isso comigo, Vivian?", bradou Gabriel, sua fala carregada de um ressentimento que a menina nunca tinha ouvido antes. "Como pôde esconder minha filha por todos esses anos?" "Filha?" Isadora sentiu um aperto na garganta. Impossível. A mãe nunca falara sobre ele. Quando ela perguntava, sua mãe desconversava ou simplesmente mudava de assunto. Continuou ouvindo a discussão. "Você não entende, Gabriel?", argumentou Vivian, a voz embargada. "Tinha motivos. Você estava noivo de outra mulher. Tinha sua vida perfeita. Uma filha fora do casamento não estava nos seus planos." Isadora ouviu o pai. Será que podia chamá-lo assim? Soltar um som de indignação. "Então você achou melhor desaparecer deixando nossa menina largada nas ruas? Olhe o que isso lhe custou, Vivian. Ela está com câncer em estágio avançado porque você a abandonou." O silêncio que se seguiu era quase palpável. "Eu não a abandonei." Vivian estava quase inaudível. "Fiquei muito doente, Gabriel. Tentei procurar ajuda, mas tudo estava contra mim. Aí apareceu..." "Quem?" Gabriel insistiu. "Quem se meteu nisso, Vivian?" A resposta veio quase como um sussurro. "Mariana, sua esposa. Ela me encontrou primeiro. Disse que se eu me aproximasse de você ou contasse sobre Isadora, iria acabar com a gente. Tinha provas que poderiam te arruinar. E se você perdesse tudo, não teria como sustentar o estilo de vida que construiu." Eu fiquei apavorada. Recebi algum dinheiro para sumir, mas depois fiquei doente e...
Então foi Mariana quem te chantageou? Interrompeu Gabriel incrédulo. Um barulho de algo caindo ou batendo na parede interrompeu a conversa. Isadora então escutou o grito: "Rápido, chamem o médico." Em segundos o corredor virou um caos. Enfermeiras correndo, médicos gritando ordens, equipamentos sendo trazidos às pressas. Isadora ouvia tudo imóvel, o coração aos saltos. Tinha acabado de descobrir que Gabriel era seu pai, que Mariana, a esposa dele, era a razão para a mãe tê-la escondido por tanto tempo e que agora a própria mãe estava num estado grave. Horas depois, Gabriel entrou no quarto de Isadora, exausto e com lágrimas contidas. Ele sentou-se à beira da cama, hesitante. Você ouviu tudo?" Ela fez que sim, com um leve movimento de cabeça. "Sua mãe, ela está internada neste mesmo hospital. Ela também está muito doente, também com câncer. Os médicos não sabem quanto tempo ela tem." As lágrimas de Isadora brotaram sem controle. Não sabia se chorava pela mãe, por si mesma, ou pela dor que agora via em Gabriel. "Por que nunca nos procurou?" A voz dela saiu trêmula. "Se você é mesmo meu pai." Ele fechou os olhos e Isadora viu algo que jamais esperaria. Lágrimas escorrendo pelo rosto dele. "Eu nunca soube, meu anjo. Se eu soubesse, teria procurado você desde o dia em que nasceu. Eu teria feito tudo para te proteger." Antes que pudessem continuar, outra pessoa entrou no quarto. Era uma mulher elegante, alta e loira. Isadora soube na mesma hora quem era. "Gabriel, eu posso explicar." Ela tremia, mas tentava manter a pose. "Mariana, saia daqui." A voz dele era um fio de navalha. "Não se aproxime da minha filha. Por favor, entenda." A mulher, antes confiante, agora parecia assustada. "Eu amava você demais. Temia perder tudo, inclusive seu amor." "Medo?" repetiu Gabriel, a voz quase num sussurro de raiva. "Seu medo quase matou minha filha na rua. Você preferiu essa loucura a admitir que eu tinha uma filha." Ele tremia tanto que Isadora temeu que fosse agredi-la. Mas antes que algo pior acontecesse, uma enfermeira irrompeu no quarto. "Senhor Gabriel, a senhora Vivian está chamando pela filha. Dizem que ela não tem muito tempo." O mundo pareceu congelar para Isadora. Depois de tanto tempo separadas, apesar de toda a confusão, ela teria enfim a chance de ver a mãe novamente. Gabriel se voltou para ela com um olhar de compaixão. "Você quer ir até ela, certo?" "Sim", murmurou, sentindo um misto de medo e alívio. Com a ajuda de Gabriel, ela se acomodou numa cadeira de rodas. Enquanto a enfermeira as conduzia, viram Mariana recostada na parede do corredor, chorando. Ninguém lhe deu atenção. Cada metro percorrido dentro do hospital parecia durar uma eternidade. Isadora não sabia se estava pronta para rever a mãe. Não sabia se suportaria as emoções que inundavam seu peito. Uma coisa, no entanto, era certa. Sua vida nunca mais seria a mesma. O quarto de Vivian era silencioso, salvo pelo apito dos monitores cardíacos. Ela estava irreconhecível, tão magra e abatida que Isadora levou a mão à boca, sufocando um soluço. Ainda assim, quando Vivian virou o rosto e a viu, algo brilhou em seus olhos, um lampejo de alegria e de alívio. "Meu amor", murmurou, estendendo uma mão trêmula. "Minha menina." Gabriel empurrou a cadeira de rodas para perto do leito. Isadora conseguiu segurar a mão fria da mãe. "Mãe", sussurrou entre soluços, "por que não me contou que estava doente? Eu poderia ter ajudado." Vivian sorriu, lágrimas deslizando pelas faces pálidas. "Eu não queria te sobrecarregar. Já bastava seu próprio sofrimento. Eu tentei encontrar seu pai, mas as coisas saíram do controle." Gabriel observava a cena de perto, o rosto tomado de emoção. Para ele, era devastador ver mãe e filha tão debilitadas. Nunca imaginara que poderia perder as duas de uma só vez. De repente, uma tosse violenta tomou conta de Vivian, deixando-a sem ar. Os médicos e enfermeiras acudiram rápido, introduzindo medicações e ajustando o oxigênio. Quando a crise cessou, ela estava ainda mais fraca. "Por favor,
Vivian esticou a mão na direção de Gabriel. Cuide da nossa filha. Não deixe ela sofrer. Não vou deixá-la desamparada, afirmou ele, lutando para falar em meio às próprias lágrimas. Eu juro. Isadora sentia o coração estraçalhado. Precisara perder quase tudo para, enfim, conhecer seu pai. E agora, poderia ser tarde demais para ter a mãe ao seu lado. Assim, ficou segurando a mão dela por horas, temendo que a qualquer momento fosse a última vez que a veria. Nas horas que se seguiram, a morte pairava sobre o hospital, insistente. Vivian entrava e saía da consciência, sempre chamando pela filha. Gabriel e Isadora se revezavam ao lado de seu leito, as mãos entrelaçadas, como se estivessem unidos por um fio invisível. Enquanto isso, Mariana estava desaparecida, segundo os enfermeiros. Por mais que tentassem, não a localizaram em nenhum dos corredores. Talvez tivesse ido embora, ou quem sabe até planejando outra investida. Mas Isadora não conseguia pensar nisso. Toda sua atenção se voltava à mãe. Quando a noite finalmente caiu, Vivian chamou Gabriel perto da cama. Eu sempre te amei, disse, ofegante. Eu sei que errei em não ter contado sobre a nossa menina, mas a chantagem de Mariana, eu não podia arriscar. Shhh! Gabriel tentou acalmá-la, acariciando-lhe os cabelos. Não se esforce para falar. Lute, Isadora, disse a mãe, girando lentamente a cabeça para encarar a filha. Prometa que vai lutar pela sua vida. Isadora não conseguiu responder. As lágrimas foram tudo que saiu. Vivian sorriu, um sorriso cheio de amor e dor. Então, numa última crise de tosse, seu coração parou. O barulho agudo dos monitores soou como um alarme de fim. Enfermeiras e médicos invadiram o quarto, tentando reanimá-la. O tempo pareceu congelar para a menina. Gabriel a abraçou, sussurrando palavras desconexas, enquanto a equipe fazia tudo o que estava ao alcance para trazê-la de volta. Depois de eternos minutos, ouviram. Conseguimos restabelecer o pulso, mas está muito fraco. Vivian continuava viva, mas pelos olhares dos médicos, era apenas uma sobrevida frágil. Nos dias seguintes, Isadora pouco conseguia se levantar da cama. As sessões de quimioterapia eram cada vez mais exaustivas, e o abalo emocional pela iminente perda de sua mãe tornava tudo mais cruel. Gabriel, por sua vez, estava cada vez mais ausente, envolvido em problemas na empresa e, possivelmente, na justiça. Ele aparecia sempre que podia, mas andava com a expressão carregada de preocupações. Numa tarde nublada, Isadora foi despertada por uma conversa no corredor. Senhor Gabriel, há um mandado de prisão contra o senhor, dizia uma voz firme, que ela não reconheceu. Desvio de verbas, fraude fiscal e formação de quadrilha. Precisamos que nos acompanhe. A menina ouviu Gabriel argumentar. Não agora. Eu não posso sair daqui com a minha filha doente. O senhor tem direito a um telefonema. Pode resolver o que for urgente e depois virá conosco. Isadora sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Tudo desmoronava de vez. O homem que surgira como seu pai e salvação agora corria o risco de ir para a cadeia. Como ficaria seu tratamento? Foi então que uma voz feminina quebrou o silêncio. Rebeca, uma ex-funcionária de Mariana, que havia chegado ao hospital. Eu tenho provas, ela disse com determinação. Provas de que Mariana foi a mentora de tudo. Ela desviava dinheiro da empresa e usava o nome do Sr. Gabriel para encobrir as fraudes. Por que não falou antes? Gabriel questionou impaciente. Por medo, Rebeca confessou. Medo de perder meu emprego, de sofrer retaliações. Mas quando descobri sobre sua filha, sobre o estado em que ela se encontrava, não pude mais ficar calada. Isadora não pôde acompanhar todos os detalhes, pois estava muito fraca. Adormeceu em meio à conversa, sonhando com a mãe, com o pai e com uma vida diferente. Acordou no meio da madrugada, sentindo uma vontade imensa de chorar. Lembrou-se das últimas palavras de Vivian, pedindo que lutasse. Lembrou-se da promessa de Gabriel de cuidar dela. Mesmo confusa, tentava agarrar-se à esperança. No dia seguinte,
A situação de Vivian piorou drasticamente. Os médicos correram para fazer o possível, mas no fundo, todos pareciam saber que era o fim. Isadora foi levada até a cama da mãe, agora envolta numa profusão de tubos e fios. Seu rosto mais pálido do que nunca. Gabriel, ainda ali, segurava a mão de Vivian, a outra mão estendida para a filha. Isadora aproximou-se, sentindo as pernas tremerem. "Me perdoa", a mãe sussurrou, cada palavra como se fosse a última. "Eu te amo. Muito. Também te amo, mamãe." Isadora respondeu com a voz entrecortada pelos soluços. Uma lágrima desceu pelo rosto de Vivian. Houve um último lampejo de luz em seus olhos. E então, eles se fecharam. O som dos monitores indicando parada cardíaca ecoou mais uma vez, mas daquela vez não houve retorno. Vivian partira, deixando a filha e Gabriel num misto de dor e alívio por seu sofrimento ter terminado. O funeral foi simples e discreto. Apenas pai e filha, unidos numa tristeza sem fim. Isadora sentia-se vazia, mas Gabriel estava lá, segurando sua mão, tentando encontrar forças para ambos. Entretanto, o mundo não parava e as acusações contra ele continuavam se multiplicando. A empresa entrava em colapso. O destino de Isadora ainda era incerto, pois seu tratamento era caríssimo e o patrimônio de Gabriel vinha sendo bloqueado. Poucos dias depois, Gabriel foi efetivamente detido, levando consigo a dor de deixar Isadora sozinha no hospital, onde precisava continuar suas sessões de quimioterapia. Antes de ir, fez um único pedido às autoridades: que cuidassem para que nada faltasse à filha. Conseguira, com a ajuda de Rebeca, liberar certa quantia para garantir o início de um novo procedimento experimental, pois o tumor não dava mostras de regredir com os protocolos convencionais. Para Isadora, foi mais um golpe quase insuportável. A menina agora havia perdido a mãe e o pai estava preso. Sua única família eram as enfermeiras e médicos que a acompanhavam na rotina de medicamentos, exames e efeitos colaterais devastadores. Ainda assim, ela lutava. Mesmo nos momentos em que tinha vontade de desistir, lembrava das palavras da mãe, do olhar desesperado de Gabriel, prometendo que tudo ficaria bem. Precisava acreditar. Enquanto Isadora lutava contra o câncer, o escândalo envolvendo Gabriel e Mariana se desenrolava nos telejornais. Aparentemente, Mariana tentara fugir do país, mas foi detida no aeroporto, carregando uma mala recheada de dinheiro e documentos incriminatórios, não apenas contra Gabriel, mas também contra outras pessoas influentes que estavam envolvidas em fraudes. A sede de poder e a vingança de Mariana haviam chegado ao fim. Rebeca, a ex-funcionária de confiança de Mariana, corajosamente convocou a imprensa. Apresentou provas de que Mariana fora a verdadeira idealizadora de diversos desvios de verbas, inclusive instruindo subordinados a manter Vivian afastada para sempre. Em seu discurso, revelou detalhes que inocentavam Gabriel de grande parte das acusações. O caso tomou proporções gigantescas, envolvendo figuras políticas e empresariais. Contudo, para Isadora, pouco importava a repercussão. Seu principal desafio era continuar viva. O tratamento experimental era pesado e intensificava seus sintomas. A quimioterapia a deixava prostrada, enjoada, muitas vezes sem conseguir levantar para ir ao banheiro sem ajuda. Mas ela persistia, amparada pela equipe médica e pelos raros, porém significativos, bilhetes do pai que chegavam pelas mãos de Rebeca. Numa dessas visitas, Rebeca trouxe um pacote misterioso. "Encontrei isso entre as coisas de Mariana", disse com certo receio. "Parece ser um caderno de anotações." Ele tinha seu nome e o de sua mãe. Isadora abriu o caderno, descobrindo que era o diário de Vivian. Sua mãe documentara toda a trajetória de ameaças, subornos e chantagens orquestradas por Mariana. Havia também inúmeras cartas que nunca foram enviadas a Gabriel. Em cada página, transbordava o amor que Vivian sentia pela filha e pelo homem que deixara para trás. Convencida de que não tinha escolha,
A leitura foi devastadora, mas também renovadora. A cada linha, Isadora se sentia mais próxima da mãe, compreendendo os sacrifícios que fizera. Lá estava explicitada a esperança de que um dia Gabriel descobriria a verdade e resgataria as duas. Infelizmente, o reencontro fora tarde demais para Vivian, mas não para a menina. Assim se passaram semanas e mais semanas. O corpo de Isadora respondia lentamente ao tratamento experimental. O turbilhão midiático envolvendo Mariana e Gabriel ainda rendia manchetes. No hospital, a menina era mantida à parte desse tumulto, focando-se em melhorar. Rebeca continuava fiel, atualizando-a sobre o processo judicial. Até que chegou o dia que muitos duvidavam se viria. Isadora completou uma série de exames e o médico entrou no quarto com um semblante sério, mas um brilho de esperança nos olhos. Isadora, os resultados mostram que o tumor está reduzindo. Isso é extraordinário para o estágio em que você se encontrava. Temos um caminho longo, mas pela primeira vez, posso dizer que há uma boa chance de cura. Era como se o mundo parasse. Isadora chorou, abraçando o médico. Ele sorriu, dizendo que ela era a verdadeira guerreira. O alívio não cabia em palavras. Poucos dias depois, Gabriel, que já vinha sendo reavaliado pela justiça, conseguiu um habeas corpus. Apresentou-se no hospital, com o mesmo terno azul que Isadora lembrava no primeiro dia em que o viu. Estava visivelmente abatido, mas seus olhos brilhavam de emoção ao abraçá-la. Conseguimos provar que Mariana forjou muitas das provas contra mim, explicou, acariciando os cabelos curtos que começavam a crescer na cabeça da filha. Ainda tenho algumas pendências legais, mas a maior parte das acusações foi retirada. Isadora sorriu, sentindo uma energia vibrar no peito. E agora? Arriscou perguntar. Agora vamos focar em você, disse ele emocionado. Garantir que continue melhorando. O resto eu resolvo. A menina o abraçou, sentindo-se segura e amparada. Dessa vez, sem receio de que ele fosse desaparecer. 6 meses transcorreram após aquela visita. O inverno havia dado espaço a uma primavera radiante, e Isadora praticamente renascia junto com as flores. Seus cabelos já passavam dos ombros, e os médicos consideravam o tratamento um verdadeiro sucesso. Ela ainda passava por sessões de acompanhamento, mas as notícias eram cada vez mais animadoras. A delação de Mariana e a extensa documentação que Rebeca resgatara permitiram que Gabriel se livrasse definitivamente das acusações mais graves. A empresa dele, que quase afundara, acabou vendida para cobrir parte das dívidas, e o restante do dinheiro Gabriel investiu na recuperação de Isadora. Suas posses se resumiam agora a um apartamento modesto, mas aconchegante, onde a menina finalmente teria um lar. Numa tarde em que o sol brilhava intensamente, Gabriel surgiu no quarto de hospital com um sorriso que Isadora nunca vira antes. Prepare-se, você recebeu alta, minha guerreirinha. Vamos para casa. Casa? Ela sentiu o coração bater mais rápido. Sim, nosso novo lar. Não é o luxo que eu tinha antes, mas acredito que vamos ser muito felizes lá. Isadora olhou pela janela, vendo a paisagem da cidade onde tanto sofrera. As lembranças de frio, solidão e dor ainda a assombrariam por muito tempo. Mas agora havia uma janela aberta para um futuro diferente. Um futuro em que não estaria mais sozinha. Ela abraçou Gabriel, sentindo o cheiro de vida que emanava do pai. Quanta coisa haviam perdido e quanta coisa ainda poderiam conquistar, juntos. Ao saírem, passaram por uma pracinha repleta de crianças. Isadora não pôde conter as lágrimas, ao lembrar-se de quantas noites dormira ao relento. Gabriel segurou-lhe a mão com delicadeza. Nunca mais, ele prometeu, a voz embargando. Nunca mais você passará por isso. O apartamento de fato era pequeno, mas tinha uma vista bonita para o mar, e as paredes claras refletiam a luz do sol que entrava pela sacada. Isadora encontrou um quarto preparado especialmente para ela, com livros coloridos, uma colcha que Gabriel mandara confeccionar a partir de retalhos dos poucos pertences que restaram de Vivian. Sobre a mesinha havia uma foto que Isadora nunca tinha visto. Vivian sorrindo,
segurando-a nos braços ainda bebê, enquanto Gabriel, muito mais novo, as abraçava. Foi tirada no dia em que você nasceu. Gabriel suspirou, acariciando a moldura. Ela guardou essa foto todos esses anos. A menina sentiu as lágrimas chegarem de novo, mas dessa vez não eram de dor. Eram lágrimas de saudade e de amor. Uma prova de que, apesar de tudo, a mãe estava presente por meio de lembranças e do legado de coragem que lhe deixara. Naquela noite, Isadora demorou a dormir. Ficou recostada na cama, admirando a lua que entrava pela janela aberta. Pensou em tudo o que vivera. As ruas frias, o terror de lidar com a doença sozinha, a descoberta de Gabriel como seu pai, as manipulações de Mariana, a perda de Vivian. Pensou nas lutas e em como, contra todas as probabilidades, ela estava viva, recomeçando. Gabriel apareceu na porta, preocupado. "Você está bem, meu anjo?" "Estou", respondeu ela com um sorriso que trazia toda a tranquilidade do mundo. "Só estava pensando na mamãe. Será que ela está orgulhosa?" Ele se aproximou, sentando-se na beira da cama. "Tenho certeza de que sim. Ela sempre te chamou de guerreira. Dizia que você era a luz dela." Isadora piscou devagar, olhando as estrelas. "Então vou continuar brilhando por mim e por ela. E eu vou estar aqui para te apoiar", garantiu Gabriel, a voz embargada. "Sempre." Ali, sob a suave claridade da lua, ambos entenderam que não seria um final feliz de contos de fadas. Havia ainda dores, cicatrizes emocionais, memórias difíceis de serem superadas. Mas pela primeira vez, pai e filha se sentiam em paz. Tinham um futuro que poderiam construir juntos, livres de mentiras e ameaças. Com a brisa da noite acariciando seu rosto, Isadora fechou os olhos. Finalmente podia descansar sem o medo de acordar na rua, doente e sozinha. Pensou em Vivian, imaginando que, de algum lugar, ela sorria ao ver aquela cena. Gabriel, por sua vez, olhou para a menina adormecida, sentindo-se grato mesmo em meio às perdas. Ele havia encontrado a filha, e ela sobrevivera ao pior que a vida lhe jogara. Os dois permaneceram ali, compartilhando a serenidade que só o amor verdadeiro pode oferecer. E de fato a vida não seria perfeita, porém ao longo das tempestades aprenderam que a felicidade se faz nos momentos de união, de compreensão, de entrega. Depois de tanta dor, a esperança enfim renascia, como a aurora após uma longa noite escura. E assim, sob a luz da lua, Isadora e Gabriel escreviam o primeiro capítulo de uma história de recomeços que, embora tardia, chegava na hora certa para provar que, às vezes, a vida, mesmo com seus golpes, também pode ser generosa.